dia, irmãos. Graça e paz no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos reunidos aí em canais virtuais para a nossa escola dominical dessa manhã, para louvarmos e bendizermos o nome do nosso Senhor. Vamos dar início à escola dominical dessa manhã, dia 17 de maio, através de uma oração de agradecimento e louvor. Para essa oração eu convido a nossa irmã Duda que nos eleve a Deus. Oremos ao nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor. Senhor Criador dos céus e da terra, Pai. Autor e consumador do século, Senhor. Deus da nossa salvação. Oh, Pai, alegremos, Senhor, em Ti, em confiar em Ti. Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza, Pai. Tu és o nosso rochedo, Senhor. Oh Deus da nossa salvação, nós Te rendemos glórias, nós Te rendemos louvores, Senhor. Porque Tu és santo, Pai. Tu és justo, Tu és verdadeiro, Senhor. Oh, louvado seja o Teu nome, Pai. Em todas as nações, em toda a terra, Pai, bendiremos a Ti, Senhor. O Teu amor é incomparável, Senhor. A Tua justiça é incomparável. A Tua grandeza é soberana, Pai. Tu és santo e verdadeiro. Grandioso é o Teu nome. Santo e poderoso és Tu, Senhor. Te exaltemos, Te glorifiquemos. Oh Deus, maravilhoso és Tu. Te rendemos graças, Senhor. Tu és santo e verdadeiro. Grandioso é o Teu nome. Santo e poderoso és Tu, Senhor. Te exaltemos, Te glorifiquemos. Oh Deus, maravilhoso és Tu. Te rendemos graças, Senhor. Tu és o único e verdadeiro, eterno, maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz. Te exaltamos, Te glorificamos, Te rendemos louvores e adoração. Somente em Ti, Pai, nós podemos nos alegrar. Somente em Ti nós podemos confiar, Senhor. Santo e poderoso é o Teu nome. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Ainda em louvor a Deus, vamos entoar o hino de número 350, a Palavra da Vida. Hino de número 350. Vamos ouvir esse hino através de sua letra e sua música. Vida eterna, nos vieste conceder, nos vieste conceder. Ao abrirmos o Teu livro, dele emane a luz dos céus, esclarece todo engano e dos erros livra os Teus. Ilumina, ilumina nossas
Vamos abrir nossas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. E vamos ler, né, do versículo 1 ao versículo 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 5, de 1 a 10. Ouçamos essa leitura. Leiamos. Sabemos que, se na nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nós nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Amém. Amém. Que Deus possa nos abençoar nessa manhã. E nessa manhã especial nós vamos ter uma palavra ministrada pelo nosso querido e amado reverendo Fábio Diniz. Ele se encontra, né, na Espanha, e ele tem uma mensagem para nós nessa manhã, né, que ele quer contar os fatos que estão acontecendo na Espanha, como ele está superando essa crise, né, que grandemente abalou aquele país, aquela cidade onde ele está, abalou os trabalhos, né, de missionários que ele tem feito. Vamos ouvir a palavra do nosso irmão Fábio Diniz. Olá, querida igreja de Caraguatatuba, reverendo Alexandre de Lima. Sou o pastor Fábio, missionário aqui na Espanha, né, em Madrid. E é um grande prazer estar com vocês aqui, podendo compartilhar esse dia aí. Um coração muito alegre, realmente. Eu queria começar com um texto que está em 1 Tessalonicenses 5,18, que acho que é muito importante. O reverendo Alexandre, vou chamá-lo Alexandre muitas vezes aqui, né, pela amizade, tempo juntos, me falou para falar um pouco sobre o que estamos passando aqui na Espanha, nessa quarentena. E um texto que me veio à cabeça é exatamente, Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5,18, né? Isso é muito conhecido, que fala: em tudo dai graças, em tudo, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco, né? Em tudo dai graça. Geralmente as pessoas vão ter um tipo de gratidão na igreja quando conseguem um emprego novo, quando compram um carro, arranjam uma namorada, mas o texto fala em tudo, né? Em tudo. Então, antes de começar a responder, o Xande me deixou aqui 3 perguntas, estou vendo aqui que vou estar respondendo. Lembramos disso, que em tudo tem graças. Por quê? Porque nesse tempo todo de quarentena, este tem sido o lema da nossa família. Lembrando ainda o Salmo 117, né, que diz: louvai o Senhor todas as nações, louvai todos os tempos, porque a sua benignidade, a sua bondade é grande para conosco, e a verdade do Senhor para sempre. Louvai ao Senhor. Como viver isso, né? Quero deixar esses dois textos como base no que vamos para responder as perguntas. A primeira foi como foi a chegada da notícia da pandemia, o que estava envolvido, quais projetos e ações que estava preparando para fazer, que teve que interromper abruptamente. Muita coisa. Na verdade, eu soube da pandemia quando nós estávamos na África, no nosso orfanato lá em Uganda, dentro do campo de refugiado. Isso foi no último dia de janeiro, penúltimo dia, acho que dia 30 de janeiro, estávamos voltando para Madrid e já estava começando aquele borbulho na China. O aeroporto lá na Etiópia, onde fizemos conexão, já estavam muitas pessoas com máscaras. Um pouco alerta. E chegamos em Madrid
E a coisa começou a aumentar. Nós tínhamos várias preocupações que ter que ser adiadas, tanto da igreja, né? Alguns eventos da igreja, como principalmente para o trabalho com as crianças. Tanto em Uganda, na África, como trabalhos na África do Sul, como também no Paquistão. Nós iríamos começar agora, já éramos para ter começado um apoio com crianças na rua lá no Paquistão, com a Religar, que além de ser pastor aqui em Madrid, eu sou presidente de uma ONG, né? Que temos trabalhos sociais e uma maneira de você também evangelizar em lugares que são proibidos. Então tivemos que parar tudo, né? Teríamos aqui na própria igreja, que o livre acesso, esse fundo que vocês estão vendo, é uma das entradas da nossa igreja aqui, a comunidade cristã livre acesso, e tivemos que parar tudo, porque simplesmente do dia para a noite não pudemos mais fazer culto. Até na quarta-feira, por exemplo, nós nos reunimos a liderança da igreja e falamos, não, domingo vamos manter o culto certinho e tal. Já na quinta-feira foi proibido, legalmente, daí já não fizemos, não nem para se preparar muito. E tínhamos o culto, sexta-feira tínhamos classe de inglês para crianças e adultos. Sábado, durante o dia, tínhamos atividades com as crianças, tipo o CP que nós fazemos. À noite tínhamos noite de cinefórum, passamos um filme, depois comentamos sobre esse filme. Domingo pela manhã, culto em inglês, à noite, culto normal. Quarta-feira, estudo bíblico. Quarta-feira, reunião de oração antes do estudo bíblico. Tudo isso foi do dia para a noite, tivemos para 100%. As programações, como muita coisa aconteceu no Brasil. Tínhamos também alguns eventos para arrecadar dinheiro para a África, porque a Religar depende muito desses eventos. Tivemos que parar. Enfim, foi uma loucura. Eu tinha algumas viagens, eu tinha que voltar para o Uganda, eu tinha que ir para o Paquistão. E tudo isso tivemos que cancelar. Mas sabendo, como eu falei, né, em tudo é graça, porque esta é a vontade de Deus. De um dia para o outro também ficamos sabendo que não íamos mais ter aula. A Pietra, nossa filha, não iria mais ter aula, ia ser suspenso por algum tempo. Isso foi suspenso, acho que dia 10 de março. E só vai voltar em setembro, se voltar. Então foi assim, tudo muito de repente. Mas sempre confiando, descansando que Deus ele cuida de tudo. Deus ele está no controle. É difícil, tem que se readaptar, tivemos que inventar, descobrimos o Zoom, né? Inclusive que eu gravei esse vídeo, outros programas, fizemos vários tipos diferentes de tentativa, culto no YouTube, culto no Facebook, transmitimos hoje o culto pelo Facebook. Enfim, readaptar, reinventar, reorganizar, mas em tudo sabendo que Deus tem um plano. Amém? Segunda pergunta. Como foi o isolamento social? Se puder relatar como foi no início, quais foi o momento mais difícil? Envolvendo pessoa, família, ministério, Espanha e África. E como está sendo agora? Meus queridos, aqui o isolamento foi diferente do Brasil. Foi lockdown, 100%. Por exemplo, as crianças ficaram 46 dias proibidas de colocar o pé na rua. Eu só tinha permissão de ir na farmácia ou mercado, eu ou a Ana, nunca 2 pessoas juntas, e eu poderia vir domingo e quarta-feira na igreja para gravar os cultos, porém não todo esse tempo, teve 14 dias que também até isso foi proibido, né? Aqui foi muito sim. Então, você manter 2 crianças hiperativas, meus filhos são hiperativos, uma de 2 anos, um de 2 anos e uma de 4 anos, sem poder sair de casa é pela fé. Mas ao mesmo tempo foi um momento de muito crescimento com Deus. É muito fácil eu colocar YouTube para as crianças verem, dar tablet para jogarem, mas não, nós proibimos isso. Elas não têm acesso ao celular, a tablet. E YouTube nós vimos apenas pouco período pela manhã e um pouquinho pela noite e limitamos as programações. São sempre desenhos ou animações cristãs ou que tem alguma mensagem. Uma vez ou outra deixo ver uma Frozen que ela gosta, por exemplo, mas o foco é mensagens cristãs. 3 palavrinhas em português, tem um tal de Superbook muito bom, que aprendi muito. O Mateus adora Yasmin, uma criancinha que canta muitas coisas bíblicas. Mas as crianças cresceram muito com Deus. Então, por exemplo, eu comecei a fazer minha devocional logo depois do café da manhã na mesa, para as crianças verem. E, de repente, com menos de uma semana, eu abri a minha Bíblia
Pegava minhas canetas para grifar, já estava a Pietra com a Bíblia dela do lado, bateu com o outro, e a Pietra falou, papai, me dá a caneta vermelha, que eu tenho que grifar de vermelho aqui. Nem sabe, nem lê, né? Mas ela fala. De manhãzinha, ela falou, papai, eu quero jogar, mas antes tem que ler a Bíblia, né? Então nós fomos educando as nossas crianças a nos verem os nossos comportamentos como comportamentos saudáveis com Cristo. Isso foi muito legal. É mais trabalhoso, porque você não deixa as crianças o dia inteiro na televisão, mas nos ajudou em muito. Ao mesmo tempo que é difícil, é gratificante ver como que as crianças estão hoje mais firmes com Deus, né? Muito bonito. Esse Petra ora para acabar o vírus, ora pelas criancinhas da África. O crescimento foi muito bonito, muito grande. Agora, não é fácil. Momentos difíceis, muitos momentos, porque você não pode pensar no dia seguinte. Você tem que pensar quando, por exemplo, eles adiavam a saída do lockdown. 15 dias antes, estavam já, sabe que vai ficar mais 15 dias falando, meu Deus, eu vou ficar louco. Daí eu lembrava desse texto, em tudo dá graças, né? Ou louvai ao Senhor todas as nações. E pensávamos só no dia seguinte, vamos crescer dia após dia. Mas não é fácil. Então, não sei se teve um momento, porque todo dia nós trabalhávamos com Deus para ter paciência, calma, né? E nisso tudo, o euro explodindo, o euro estava 4,50, hoje está quase 7. Então, você fica... É angústia de não sair de casa, de estar com a criança, igrejas com dificuldade, o euro aumentando, enfim. Mas em tudo isso, você lembrava, em tudo, dai graças. Então foram vários momentos difíceis, mas não teve nenhum momento assim, extremamente difícil, porque nós procurávamos confiar em Deus e sempre descansar em Deus nele, né? Sobre o ministério, tudo é difícil, porque na África nós conseguimos mandar dinheiro, mas foi mais difícil mandar dinheiro, porque o dinheiro chegar na África é uma coisa, chegar no campo de refugiado é outra coisa. O pastor já não pode mais ir lá levar no campo de refugiado, teve que mudar as coisas. Perdemos padrinhos porque perderam emprego, deixaram de apoiar as crianças. Então, são dificuldades, mas Deus sempre cuidando, sempre tentando. Aqui a igreja, a mesma coisa, estamos no processo da documentação, várias reformas estamos fazendo, gastando dinheiro que não temos, e caem as ofertas, e agora? Mas Deus vai cuidando, né? É mais trabalhoso que nós temos que comunicar mais com os membros da igreja, mandar, todo dia nós fazemos hoje vídeos, os cultos, então, temos muito mais trabalho hoje. Eu também não consigo ver um dia mais difícil, porque tudo é difícil, mas tudo, ao mesmo tempo, é paz que Deus vai trabalhando, que Deus vai conduzindo. Tivemos que parar muitos trabalhos. Na África do Sul, por exemplo, nós paramos. Tínhamos trabalhos sociais aqui em Madrid, por exemplo, apoiávamos uma garota, uma fisioterapia que tem paralisia. Tivemos que parar porque parou a fisioterapia dela. O Paquistão tivemos que parar porque está proibido de viajar. Em próprio Uganda nós mandamos o dinheiro, mas algumas coisas não é mais possível fazer. O campo de refugiados está fechado também, para não contaminar. São mais de 70 mil refugiados sem nenhuma estrutura. Se o vírus chega lá, meu irmão, estão perdidos. Então, graças a Deus, estão bem as crianças, ninguém tem vírus, mas as aulas foram suspensas e o trabalho foi parado realmente. Mas nós conseguimos mandar o dinheiro, graças a Deus, nesses 2 meses. Foi um pouco difícil, mas Deus abençoou, teve misericórdia e portas foram abertas. Tá joia? E a última pergunta. Encerrar relatando quais lições tiramos para a vida, família, fé, ou para a igreja cristã. Encerrar qual que eu gostaria de falar. Aqui eu sobre missionários em outros países. E o que espero do futuro. Tínhamos muitas lições, queridos, muitas lições. Eu brinco, eu falo com minha esposa, estamos já há 60 dias ou mais, já perdi os cálculos nessa quarentena. Hoje um pouco mais flexível, nós podemos sair com as crianças 1 hora por dia, ou o pai ou a mãe, os 2 juntos. E agora, a partir da semana passada, nós podemos caminhar. Das 8 às 11 da noite, posso exercitar meu corpinho de atleta aqui na rua, né? Muitas lições. Eu acho que eu brinco, eu falo que eu com a Ana, esses 2 meses foram as vezes que nós menos brigamos, aliás, não brigamos nenhuma vez, não discutimos por nada, né? Foi o tempo que nós mais vimos as crianças crescerem com Deus. Vimos que trabalho não falta,
porque aumentou a quantidade de trabalho que temos tido, né? É muito crescimento pessoal. Eu pude ver até mesmo com Deus em termos de leitura, eu abri muito mais minha leitura, procurei crescer com Deus. Eu tenho falado muito mais em igrejas, né? Já preguei em várias igrejas, outra vez como vocês estão fazendo, gravando vídeo, ou participando ao vivo, ou em debate, alguma coisa, ou lives, estamos sempre participando. Na verdade, o trabalho aumentou muito nessa quarentena, por incrível que pareça. Mas nós crescemos com Deus, nós sabemos que Deus está no controle de tudo. Aqui houve muita polêmica, porque quando Madrid entrou, teve lockdown, foi decretado dia 14 de março, tínhamos 5.600 contaminados e 136 mortos. Hoje somos mais de 240 mil contaminados e mais de 26 mil mortos. Então, tudo isso hoje, o que valeu a pena essa quarentena? O que valeu essa crise na economia, essa quantidade de desemprego gigantesca que aumentou? Na Espanha, estima-se que 82 mil entre lanchonetes, restaurantes não vão abrir depois da quarentena. Em Madrid, 32 mil. O que vale o suicídio, a depressão, se não vemos acalmar das tempestades, né? Tudo isso gera dúvida. O Brasil tem dúvida do que funciona e o que não funciona. Mas, apesar disso tudo, nós confiamos que Deus ele está no controle, né? É para Ele. Eu acho que a igreja tem que se redescobrir. Foi muito importante, foi interessante os contatos. Na verdade, eu fiquei muito mais amigo de alguns membros da igreja. Porque todo dia eu ligo ou deixo recado para 2, 3, me retornam, oro. Coisa que eu não fazia antes, na verdade. E também para não crente. Evangelismo via WhatsApp, via telefonema, via mensagem, Instagram. Tem crescido muito, né? Porém, isso não substitui, isso é importante, a presença, o presencial, né? Nós pensamos em manter algumas coisas, depois voltar tudo a mais ou menos a normalidade, mas nós sabemos que e algumas coisas nós iremos manter, mas nada substitui o tete-a-tete, a presença, o abraço, o olhar no olho das pessoas. Isso é importante. Podemos sim, nós vamos manter algumas coisas que vemos que é importante. Por exemplo, hoje do estudo participam pessoas da Alemanha, do Brasil, de Barcelona conosco, coisas que poderão continuar no futuro. Porém, a parte presencial é fundamental para a vida de uma igreja, né? A vida saudável de uma igreja. Mas a igreja aprende a se redescobrir, né? Porque é uma mudança. E leva as pessoas a estarem mais sensíveis a Deus. Eu percebi isso mesmo. As pessoas que nós temos conversado, orado, eles são mais sensíveis. Então, eu creio que a volta à normalidade, entre aspas, acho que nada mais vai voltar a ser normal, como era antes, mas as pessoas aqui na Europa, que são mais frias, estarão mais sensíveis a Deus, pelo que eu já tenho conversado por telefone, por Facebook, com pessoas, né? E assim temos visto outros missionários. Esperamos que em 2 finais de semana, esperávamos ser para esse final de semana, mas Madrid não passou de fase, manteve ele no estágio 0, mas talvez na outra já podemos voltar a abrir as portas para um culto na semana com 30% da capacidade, ser permitido. Isso dura pelo menos 2 semanas antes de melhorar. Estamos ansiosos já, com saudade dos irmãos, das pessoas. Estamos já sem culto há mais de 2 meses. O Brasil também está difícil assim. Mas nós acreditamos que Deus tem um futuro para a Europa, para o Brasil. Eu creio que o que foi usado no mundo, na Espanha e no Brasil, é algo que eu vi muito no comunismo, morando na Rússia, lendo sobre o comunismo. A teoria do medo, você causar medo nas pessoas para controlar. Eu tenho muito isso. Divulgação de mortes, não de vidas, pessoas que morreram, não de pessoas que foram curadas. Entendeu? Comparando o Brasil com a Espanha, que não tem comparação, porque aqui são 40 milhões de pessoas, no Brasil é mais de 200 milhões de pessoas. Então o número de mortes no Brasil por milhão é muito menor do que a Espanha, do que a França, do que a Itália, do que os Estados Unidos, até, que é um país grande também. Então essa teoria do medo faz dano ao coração humano. Temos que ser responsáveis, sim, mas acreditar que Deus está no controle de tudo. O Brasil teve muita gente curada já, muita gente curada. Pelo tamanho do Brasil, Deus tem dado graça ao mundo, né?
Eu creio que depois que tudo isso passar, o mundo vai estar revendo alguns valores. É o momento da igreja levar os valores verdadeiros para as pessoas. O valor do que é a vida. Os valores que nós temos que ter na vida. O que é importante, né? Porque precisamos de tanta coisa. Tanta roupa, tanto jogos, né? Para que isso? Rever os valores. E a igreja tem que ser algo forte para levar as pessoas a reverem os valores na vida. E principalmente, o que é a vida, né? O que é a vida? O que nós pensamos quando falamos de vida, né? Qual é o nosso desejo? Qual é o nosso desejo para a humanidade? Qual é o que nós queremos levar? Acho que é o momento da igreja realmente fazer a diferença. Primeiro, mostrando os verdadeiros valores para as pessoas aí fora. Segundo, mostrando a eternidade. Que o mundo não acaba aqui, meus queridos. Eu não sei quando nós vamos morrer, mas uma coisa eu sei, a minha vida não acaba aqui. E levar esse desejo da eternidade para as pessoas. Amém? Vamos orar então. Pai, obrigado porque o Senhor está conosco. Obrigado por cada irmão que está vendo esse vídeo, participando desse culto, dessa escola dominical. Que você possa nos ajudar, nos dar força em tudo, ser agradecido, apesar da dificuldade, apesar da crise financeira que muitas pessoas estão passando, talvez de saúde, mas temos o coração cheio de graça, o coração gratos ao Senhor, meu Deus, porque o Senhor é quem cuida de nós, a cada dia, pela tua bondade e pela tua misericórdia. Obrigado por essa igreja tão querida, que nos abraça, está conosco nesse ministério. Abençoe o pastor Alexandre também, Deus dá sabedoria cada dia ao conselho dessa igreja. Eles possam levar as pessoas a conhecerem e a viverem o teu amor, a viverem cheio de vida, que é vida apenas na sua vida, ó Deus amado. Ajuda-nos a fazer a diferença. Ao acabar essa quarentena no Brasil, na Espanha, levemos as pessoas a viverem essa vida, a dar valor para quem tem valor. Te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, que Deus os abençoe, que Deus os guarde. E obrigado por estar conosco aqui em Madrid, conosco na África, com a minha família. Nós estamos bem, o Mateus, a Pietra. A gravidez da Ana está muito bem, graças a Deus, mesmo porque ele ficou alguns meses sem conduta, mas ela fez a semana. O nenê vai chamar Henrique, está muito bem, graças a Deus. Esperamos que ele já nasça já sem esse lockdown que estamos vivendo. Mas sabemos que, nascendo ou não, nessa quarentena, é Deus que está no controle. E isso acalma o nosso coração, cada dia. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Agradecemos a palavra do nosso irmão que é Fábio Diniz e rogamos as bênçãos de Deus sobre aquele trabalho. E interessante que nós, primeira igreja de Caraguatatuba, nós contribuímos com esse trabalho também, ofertando mensalmente, né, uma oferta missionária para aquele trabalho, para aqueles irmãos que estão na África, aqueles irmãos que estão na Espanha. Deus continue abençoando a vida dele e Deus também nos abra nosso coração, sejamos generosos com esse trabalho missionário. E agora também vamos ouvir nossas crianças em uma aula ministrada pelo Departamento Infantil com as nossas professoras aí, Sandra e Santi. Vamos ouvir a aula ministrada para as nossas crianças neste momento.
Olá, crianças! Vamos para mais uma aula da nossa escola dominical e hoje a nossa história ela está no livro de Samuel, 1 Samuel capítulo 2. E a Bíblia nos conta a história de dois meninos. Um menino que chamava Ofni e o outro que chamava Finéias. Nomes diferentes, né? Nomes estranhos, né? Vamos repetir para a gente gravar? Ofni e Finéias. Ofni e Finéias, eles eram irmãos. E Ofni e Finéias eram filhos do sacerdote Eli. E o que o sacerdote faz, né? O sacerdote é aquele que cuida das coisas do templo, das coisas de Deus. É como se fosse o nosso pastor hoje, né? Só que pobre sacerdote Eli. Esse sacerdote tinha esses dois filhos que eram muito bagunceiros. Eles não obedeciam a Eli. Ele falava e Ofni e Finéias não obedeciam. Eli falava assim: vem aqui, Finéias, vem cá, para de mexer nas coisas que são consagradas a Deus no templo, as coisas sagradas, não mexa. Vem aqui, Ofni, vem aprender a ser um bom sacerdote. E eles ficavam, né, sem obedecer, eles não obedeciam, eles não atendiam ao que o sacerdote Eli falava. Mas o sacerdote Eli só falava, ele não corrigia, ele não disciplinava, ficava só na conversa. E esses meninos foram crescendo. Naquela época, os filhos do sacerdote também eram sacerdotes quando ficavam jovens. E esses dois meninos, então, foram crescendo e eram para ser sacerdotes. Só que como eles não gostavam de Deus, não faziam as coisas que agradavam a Deus, eles não eram bons sacerdotes. E o sacerdote Eli ficava muito triste com isso. Só que ele ainda continuava educando seus filhos apenas com a conversa. Ele não corrigia, ele não disciplinava. E a palavra de Deus nos fala que a vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Lá em Provérbios, no capítulo 29, versículo 15. Então, o sacerdote Eli, ele foi envergonhado quando esses meninos cresceram. Ele passou vergonha com esses meninos, com as coisas erradas que esses meninos faziam, né? E desagradavam também a Deus e envergonhavam o sacerdote Eli. E o que aconteceu com esses meninos então? Deus não permitiu que eles vivessem muito tempo. Eles ainda jovens morreram. E depois morreu também Eli. Morreu os dois filhos no mesmo dia, ainda jovem, e logo depois morreu o sacerdote Eli. Crianças, na história de hoje, nós aprendemos que as crianças precisam obedecer. Esse é um ensinamento, é uma atitude, é um princípio e um valor muito importante que a criança tem que ter. Mas nós aprendemos também que quando as crianças não obedecem, o papai e a mamãe precisam disciplinar, precisa corrigir. Então, primeiro o papai faz aquela conversa firme, mostrando, ensinando, esclarecendo aquilo que é certo e aquilo que é errado para a criança. E eles fazem isso porque eles gostam muito de vocês, gostam muito dos filhos. Só que às vezes as crianças insistem e continuam desobedecendo. Então não pode ficar só na conversa, como o profeta, como o sacerdote Eli. Não pode ficar só na conversa. Precisa ter a correção, ter a disciplina. Então aí vem o castigo. O castigo, ele às vezes é necessário para as crianças lembrarem daquilo que fez errado e não fazer mais. Então por isso que o castigo é necessário. Às vezes é necessário a vara também, né? Como castigo. Por que o papai e a mamãe faz isso? Porque eles amam os seus filhos. Então a palavra de Deus fala: disciplina a quem ama. Se o nosso Deus disciplina os seus filhos que ele ama, assim os pais também precisam fazer com as suas crianças, com os seus filhos, porque o papai e a mamãe aprendem na Bíblia como que deve educar, cuidar dos seus filhos, e assim eles fazem da mesma forma, né? Então eles
amam seus filhos, então por isso eles precisam disciplinar, corrigir. Crianças, com essa história a gente aprende que vocês precisam obedecer, em todos os momentos obedecerem, mas quando isso não acontecer, o papai e a mamãe precisa corrigir, precisa disciplinar e às vezes precisa também vir o castigo. Se isso acontecer, não fiquem bravos, não fiquem revoltados com o papai e com a mamãe, porque a palavra de Deus ensina isso, que os papais e as mamães precisam educar e corrigir seus filhos para que quando eles forem maiores, grandes, eles não venham a envergonhá-los, que eles possam realmente andar no caminho do Senhor e agradar a Deus. Vamos fazer uma oração? Vamos conversar com Deus nesse momento? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por essa aula da Escola Dominical. Ó Deus, obrigado, Senhor, pela vida das nossas crianças, que elas possam, Senhor, em todo tempo, Senhor, querer obedecer a seus pais, querer obedecer aos teus ensinamentos, ó Deus, e que, ó Pai, quando isso não acontecer, quando elas entrarem no caminho da desobediência, ó Pai, que o papai e a mamãe possam ter sabedoria para corrigi-los, ó Deus. Pedimos muito obrigado pelas bênçãos derramadas em nossas vidas, nos familiares da nossa igreja, Senhor Jesus, que o Senhor possa estar sempre nos abençoando. Em nome do Senhor Jesus, amém. Somos saudades das nossas crianças, elas têm, mesmo nos seus lares, nas suas casas, vemos que elas têm trabalhado, vemos que elas têm tido comunhão com Deus através do culto infantil. Deus abençoe ricamente as nossas crianças. Vamos encerrar a escola dominical dessa manhã e antes de encerrarmos quero parabenizar nossos aniversariantes dessa semana. Temos 3 aniversariantes aí. Dia 6, nossa irmã Edivânia. Dia 15, nosso irmão Beto Caixeta Domingues. E dia 17, nosso irmão reverendo Alexandre. Esses 3 fizeram aniversários nessa semana. Que as bênçãos de Deus estejam sobre as suas vidas, que Deus possa estar cobrindo suas vidas com as bênçãos de Deus, e que eles sempre sejam aí servos tementes a Deus. E vamos então orar a Deus e após essa oração vamos recitar o nosso motto, encerrando assim a nossa escola dominical. Oremos, irmãos. Pai querido, Pai amado, Pai, que privilégio estarmos na Tua presença, Senhor, para louvar e bendizer o Teu santo nome, Senhor. Para agradecer a Ti as bênçãos que Tu nos tens dado, desde veste, abrigo, pão, alimento, Tu nos tens suprido, Senhor, todas as nossas necessidades. Por isso somos gratos a Ti, Senhor. E mais, Senhor, somos gratos pela salvação que Tu nos dá através de Cristo Jesus. Pai, que o Senhor possa estar conosco, aumentando a nossa fé, aumentando, Senhor, a nossa generosidade, aumentando o nosso amor para com todos os irmãos, ó Pai. Pai, pedimos uma bênção especial para esses irmãos que completam mais um ano de vida, Edivânia, Beto, reverendo Alexandre, que Tu venha estar com eles, que Tu venha cobri-los com as Tuas bênçãos, ó Pai, que eles sejam sempre instrumentos do Senhor, onde quer que eles estejam, anunciando o Teu Evangelho, Senhor. Pai, e nós também queremos pedir, pelos nossos missionários, Nós vimos a palavra do reverendo Fábio agora, Senhor, a dificuldade do trabalho em relação às dificuldades desenvolvidas por esse vírus, ó Pai, mas sabemos que o Senhor está sempre com ele, o Senhor está no controle, o Senhor está abrindo portas, ó Pai, e esse trabalho será realizado para a honra e glória do Teu santo nome, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E nós, como igreja também, possamos ajudá-lo, possamos ser generosos para com esse trabalho. Aumenta-nos a fé, Senhor, nos conduz, Senhor, uma vida digna de Ti. Em nome de Teu Filho Jesus, que pedimos e agradecemos o perdão de nossos pecados. Amém. E o nosso motto se encontra em Mateus 5, 5,16. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens,
para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Irmãos, tenham um bom dia na presença de nosso Deus. Possamos retornar aqui mais à noite para louvar e bendizer o teu santo nome.